Mauro César Pereira, hein? Tivemos aí uma vergonha de premiação da Bola de Ouro, tirando do Vinícius Júnior a Bola de Ouro da temporada passada. E hoje, Mauro, tudo leva a crer, né, que a justiça vai ser feita. Que no principal prêmio de melhor do mundo, eu sei que não é um prêmio que você gosta, eu sei que você não concorda muito com esse negócio de premiação, mas, Mauro, se há uma coisa que é quase unanimidade, para quem entende de futebol, né? Não para quem quer fazer clubismo, não para quem quer implicar com determinado jogador, é que o Vinícius Júnior merece muito o prêmio de melhor do mundo pela temporada passada, né, Mauro César Pereira? O bom disso tudo, caso ele vença, é que acaba essa chatice desse assunto, né? Por um bom tempo, né? Ficar livre disso, né? Porque o Vinícius ganhar o prêmio, normal. O Rodrigo ganhar também não foi nenhum absurdo. Ele jogou muito bem, ótimo jogador. Também teve sucesso na seleção da Espanha. Aí também eu acho que não é culpa do jogador, o mérito só do jogador, né? Se o Rodrigo jogasse na seleção brasileira, também ele acho que não ia conseguir fazer muita coisa, porque a seleção brasileira é um time ruim. A seleção espanhola é um time bom. Essa é uma realidade de momento, né? Então, claro que quando o coletivo vai melhor, o jogador pode se destacar mais. E o Rodrigo foi campeão europeu, jogando muito bem, liderança. Também fez gol de final de Champions, né? Como o Vinícius fez 2 vezes, ele marcou também no título do City no ano passado. Então, não foi nenhum absurdo o Rodrigo ganhar. Acho que o que incomoda são algumas reações, né? De preconceito e tudo mais, já falamos muito sobre isso. Então, se o Vinícius vencer esse prêmio, eles já foram até unificados, agora desmembraram de novo. Bom que pelo menos ele leva o troféu para casa e essa história, não digo que vai acabar, mas dá um tempo, né? Porque é bem chato isso aí, né? Futebol é um esporte coletivo e valoriza-se demais esse negócio de prêmio individual. Isso aí me lembra que, como eu sou antigo, né? No passado não tinha prêmio para jornalista, quem gostava disso era publicitário. O publicitário adora esse negócio de dar prêmio, um pro outro, todo mundo ganha prêmio. Agência do ano, publicitário do ano, diretor de criação do ano, sempre gostaram dessa pataquada. Aí depois inventaram esse negócio para jornalista também, aí também é uma chatice. Aí o prêmio na internet, o cara vota na internet, não é prêmio de quem é melhor, é prêmio de popularidade, de quem é mais simpático com o público, né? Que não significa obrigatoriamente ser bom naquilo que faz. Prêmio para jornalista, para mim, é prêmio ESSO. Você tem grandes reportagens e você tem uma bancada de notáveis, digamos assim, que vão analisar aquelas matérias e premiar aquele cara, como outros prêmios desse tipo que existem no mundo, né? Não é um Pulitzer, é um prêmio de votação na internet. E o pessoal vai lá, faz aquele carnaval todo e tal. Eu acho tudo isso uma grande besteira. Sério, eu acho uma bobagem colossal. Mas esse também é uma outra bobagem, porque não adianta, se você ganha o prêmio de melhor do mundo, você não ganha nada. O Messi ganhou o prêmio, agora estava quase pendurando chuteira. Se não fosse a Copa do Mundo, não ganharia. Pelo clube não jogou bem, aí ganhou a si mesmo. O Cannavaro ganhou em 2006 porque tinham que dar para um cara da Itália, estava difícil dar para um atacante, embora tivesse vários atacantes naquele time, né? Aí deram para o zagueiro. Outra coisa que me chama a atenção nesses prêmios, tirando o atacante, o Rodrigo é uma exceção. Raramente o jogador de outra posição concorre para ganhar. Do meio para trás é quase impossível. Goleiro, nem pensar. Pode ser o goleiro de outro planeta. Dificilmente vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Lateral, zagueiro, é muito difícil. Teve o caso do Cannavaro, mas isso foi já há 18 anos, né? Então, assim, o bom disso aí é que vai acabar. Por um tempo a gente vai parar de ouvir essa história. Dá o prêmio pro garoto, muito justo, muito merecido. Se for importante para ele, ok. Eu acho que ele já tem feitos muito mais importantes do que... mas muito mais importantes que isso. Tem 24 anos, vários títulos, 2 Champions League, fez gol nas 2 finais. A luta dele, a coragem dele para enfrentar aqueles racistas lá na Espanha, lá na Europa, isso é muito maior do que esse troféu aí. É muito maior. Então, se derem o troféu, ok. Põe lá na estante e segue em frente. Ô Mauro, agora, perguntando então, sem falar sobre o prêmio, que eu sei que é uma coisa que você não gosta e que eu sei também que jogador valoriza, né? Isso a gente sabe. Se tem uma coisa que jogador valoriza, é esse prêmio. Se fala muito, os jogadores que foram melhores do mundo sempre citam que eles foram eleitos melhores do mundo. Para o jogador, interessa muito e a gente percebe que interessa. Claro, o que não ganha fala, isso não é prioridade. Mas a gente viu a revolta do Vinícius Júnior quando ele não ganhou a Bola de Ouro, ele não foi para a premiação, o Real Madrid não foi, ou seja, os clubes também ligam. Agora, tirando esse fator premiação, que eu sei que você não gosta, para você,
o Vinícius Júnior foi o melhor jogador da temporada? E por quê? Sim, acho que ele foi, né? Ele foi, para mim, foi o melhor da temporada. Ele jogou muito bem, ele foi super decisivo na campanha da Champions League, novamente fez gol em final. Acho que ele foi o melhor da temporada. Mas não acho também um absurdo quem votou no Rodri, é isso que eu acho. Votaram no Rodri, não é um crime, entendeu? Não é nenhum crime. Mas acho, se eu participasse desse glorioso colégio eleitoral, essa coisa maravilhosa, eu votaria no Vinícius Júnior. Mas, enfim, e a questão assim, tem jogador que gosta de sertanejo universitário, eu jamais vou ouvir esse lixo. Então, assim, se eles gostam, o problema deles. Eu acho uma chatice esse prêmio, sabe? Chatice total, chato demais, entendeu? Futebol é coletivo, Thiago, é o jogo, é a bola, é isso que importa. O resto é conversa fiada. Já não chega a ter que aturar essa mala do mercado da bola, com um monte de gente inventando um monte de notícia, né? Pra caçar clique, uma atrás da outra, sem parar. Uma indústria esse negócio, virou uma indústria. É vergonhoso, é o chorume do jornalismo, se é que dá para chamar de jornalismo. Insuportável, né? E dá audiência, então os caras ficam lá trabalhando em cima disso. Ainda temos que aturar essa discussão de bola de ouro, é dose, né? Vou te contar. Uma tatu que resiste a isso. Ainda bem que está passando o tempo, daqui a pouquinho começa a ter jogo, melhora um pouco, né? Olha aí, ó, hoje ele tá inspirado e já fiquei sabendo que ele quer falar sobre essa situação do Dybala, hein? Então, já eu vou perguntar pro Mauro César Pereira sobre essa situação de Dybala e São Paulo, que ele gosta tanto dessa situação de sondagens, né, Vanderlei Nogueira? E até nisso a gente é diferente, mas isso que é bom no programa. Eu gosto do sertanejo, Mauro César Pereira. Nossa Senhora, que horror. Que coisa medonha. Eu gosto. As músicas horrorosas, o cara só fala negócio de mulher e cachaça, que for bêbado, não sei. Nossa, coisa... Eita, muito ruim. Eu até tenho respeito pelo sertanejo raiz, não é meu gênero, mas até respeito. Agora, o sertanejo, esse tal de universidade, meu Deus do céu, o que é aquilo? E no Rio de Janeiro também ouvem isso, entendeu? Até lá ouvem isso. Nossa, não, porque era uma coisa, veio lá de Goiás, veio pra cá. Pelo amor de Deus, que horror, que coisa medonha. Ô, Vanderlei Nogueira, é isso que é o bom, cara, aqui do programa. Mas eu gostei de ver que ele tá inspirado. Já a gente vai falar desse assunto do Dybala, que é uma coisa que irrita o Mauro. E eu já sei que ele tem novidades para falar sobre esse assunto. O Mauro César Pereira, inclusive, ouviu o São Paulo. E a gente vai trazer aqui notícias sobre toda essa situação. Agora, Vanderlei Nogueira, né? A gente tem essa situação que hoje pode ser feita justiça e deve ser feita justiça. Porque a informação é que o Vinícius Júnior foi eleito. A informação é que o Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo. Eu acho que muito também pela vergonha que foi a bola de ouro, a repercussão, né? Até muitos jornalistas que votaram contra o Vinícius Júnior, que não citaram o nome do Vinícius Júnior, foram expostos, né? Foi uma situação aí que muito jornalista foi exposto, gerou muita repercussão. E hoje, Vanderlei Nogueira, a expectativa é que o Vini seja eleito. E aí eu discordo um pouco do Mauro, né? Claro, é muito melhor você ganhar uma Champions, óbvio. Você ser o protagonista do Real Madrid, você ser campeão espanhol. Mas eu acho que o prêmio de melhor do mundo, ele dá um carimbinho também na carreira de um jogador. Ele dá um peso ainda maior para a carreira de um jogador. Concordo que muitas vezes não é justo o prêmio, mas que ele dá um peso, dá. Contanto que a gente sempre fala que absurdo, Cannavaro foi o melhor do mundo. Mas está lá, no currículo, Cannavaro foi o melhor do mundo. E hoje o Vinícius Júnior deve ser eleito, Vanderlei Nogueira, com toda a justiça, né? Pelo amor de Deus, que a FIFA não cometa o absurdo que a bola de ouro o Mauro não achou tão injusto o Rodri. Eu achei. Eu acho o Rodri craque, mas a temporada do Vinícius Júnior eu achei que não tem comparação com a de qualquer outro jogador, Vanderlei Nogueira. Abração para você, Asmar. Só quero lembrar você que quando o Mauro César Pereira entrou no estúdio, ele disse para mim aqui: estou tocado pelo espírito natalino. Sim. Então, só para você sentir que realmente ele está com o coração adocicado nesse período importante. Mas eu queria falar sobre isso, Osmar. Um abração para o Mauro, para o nosso Piperno, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou repetir um pouquinho daquilo que eu disse quando o Rodri ganhou. Se eu tivesse que votar, votaria no Vinícius Júnior, mas não considerei uma aberração a indicação do Rodri
como ganhador daquele prêmio. Falei aquilo, estou repetindo aqui hoje, né, porque de vez em quando a gente é coerente. Então eu só queria lembrar isso. E além da qualidade do futebol do Vinícius, eu ainda justifiquei, e estou justificando agora novamente, que aquela batalha que ele travou e continua travando contra os racistas, né, é realmente uma coisa que engrandece qualquer um. E é o caso dele. Ele apanhou um tempão calado, apanhou em silêncio, até que depois preferiu começar a chutar o pau da barraca. Muito bom, ótimo. E agora, se for confirmada essa informação do X9, porque o X9 informou o pessoal do Real, olha, desativa aí a delegação porque ele não vai ganhar. Foi uma informação de cocheira para o Florentino Pérez e ele desmobilizou todo mundo, cancelou o avião, aquela coisa toda. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Agora, antes da premiação, já surge essa informação de que, olha, agora é certo, agora ele vai ganhar. Se a informação do X9 for correta, ótimo. 122 eleitores participaram, jornalistas, capitães, ex-jogadores, aquelas coisas todas. Se isso for confirmado, é muito justo, eu acho que ele merece efetivamente. E respondendo à sua pergunta, eu acho que engrandece o currículo, sem dúvida. Coloca uma taça com a grife da FIFA, com todas as restrições que alguns podem ter com relação à FIFA, mas é uma grife importante. Com a grife da FIFA, é um troféu que vai ficar entre os mais importantes de tantos outros que o Vinícius já ganhou até agora e outros que ele vai ganhar. Respondendo à sua pergunta, é isso, Thiago Asmar. É isso, né? Vive uma situação aí questionável, o prêmio de melhor do mundo, depois do que aconteceu lá na Bola de Ouro, e o Vinícius Júnior hoje é o grande favorito, Fábio Piperno. Fez uma grande temporada, e aí é o que eu digo, foi o protagonista da Champions League. E a gente sempre fala, né, que depois da Copa do Mundo, a competição mais importante do planeta futebol é a Champions. Não é a Eurocopa, e digo mais também, né? Na Eurocopa o Yamal foi mais protagonista que o Rodri, o Williams foi mais protagonista que o Rodri, até o Olmo, na minha opinião, foi mais protagonista que o Rodri, naquela Espanha. Então, eu até entendo, mas o Rodri foi campeão da Eurocopa, tá bom, mas ele foi o cara no City. E entre City e Real Madrid, quem ganhou foi o Real Madrid do Vinícius. Então, o Vinícius foi protagonista da Champions, campeão, com gol na final. O Vinícius foi protagonista do Espanhol. O Vinícius foi protagonista de um Real Madrid que ganhou tudo na temporada. E aí, se tivesse Copa do Mundo, daria pra balancear ali, mas esse foi o cara da Copa. Então esse provavelmente vai ganhar do que foi o cara da Champions. Mas entre Euro e Champions, a gente sempre falou, a principal competição do mundo depois da Copa do Mundo é a Champions. E também na Euro, o Rodri não foi o cara da Espanha como o Vinícius foi o do Real na Champions. O Vinícius merece muito pra você essa premiação, Piperno, e que feito também, né, cara? Desde 2007... um brasileiro não ganha o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Quase 20 anos. Quase 20 anos. São 18 anos, né? 17 anos. Sem um brasileiro melhor do mundo, o último foi o Kaká. E aí é claro que vale a gente citar. O grande nome do futebol brasileiro nos últimos anos, nos últimos 20 anos, né? Foi Vinícius Júnior, foi Neymar Júnior. E o Neymar não venceu o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Ou seja, o Vinícius Júnior pode ganhar o prêmio que o Neymar não conseguiu ganhar, ô Piperno. Tudo bem, Pilhado? Um grande abraço à nossa audiência, aos colegas, aliás. Eu compartilho da opinião do Mauro em relação ao sertanejo. Isso já me causou problemas aí, então, porque... Mas, enfim. Não, o problema pra você foi com o rap, não foi? Não, é aí que tá o negócio. Não foi só o rap, mas com aquele rap também. E aliás, eu gosto mais de rap do que de sertanejo. Agora, aquele rap especificamente era muito ruim. Mas paciência, né? Enfim, de qualquer forma. Sorri, né, seu Vanderlei? Depois eu te conto a história. Né? Veja,
O Rodri é um caso curioso porque ele continua brilhando pela ausência. Depois que eles contundiam, o Manchester City não ganhou mais. De qualquer forma, eu daria, claro, para mim o Vinícius Júnior, porque eu acho que jogou o conjunto da obra, eu acho que foi mais vistoso nessa temporada. Eu gosto de alguns prêmios, não gosto de outros. O da France Football é muito tradicional, né? Tem aí mais de 50 anos, mais de 60 anos. Eu discordei já, né, de vários premiados, mas inclusive do primeiro critério deles lá atrás, porque era um prêmio que não olhava para o resto do mundo, só para o futebol europeu. Por conta disso, Pelé, por exemplo, não tem nenhum, o Garrincha não tem nenhum. Depois, uma vez, eles fizeram lá um comunicado reconhecendo que se o prêmio fosse ampliado, o Pelé teria vencido 7 vezes e o Garrincha teria sido o premiado em 1962. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que a decisão desse ano, embora não tenha sido absurda, ela foi, na minha avaliação, equivocada. Ou pelo menos o meu voto teria sido diferente. Agora, independentemente disso, eu acho que só tem um jogador no mundo para quem esse prêmio poderia, de fato, fazer uma diferença. É Vinícius Júnior. E não é por conta do que o Vinícius joga, deixou de jogar, pelas relações que ele tem com o seu clube, com a seleção, no mercado da bola. Não. É que o Vinícius se tornou um personagem muito mais importante do que o Vinícius jogador de futebol, por conta de todas as ações dele, da luta dele. E o Vinícius, mais do que qualquer outro jogador de futebol nesse século, eu me arrisco a dizer, né, na maior parte do tempo, o Vinícius partiu de peito aberto para essa luta contra essa nódoa, essa marca muito ruim da humanidade, que é o racismo. Então, isso vai mudar, por exemplo, o comportamento de torcedor da Liga Espanhola? É óbvio que não, pelo menos no curto prazo. Mas tem uma coisa, no campo institucional, quanto mais o Vinícius for celebrado, maior o impacto que a marca Vinícius vai ter, por exemplo, pro sponsor, pro patrocinador, né, enfim, do futebol. Então, veja... Além de provocar azia aos racistas. Além de provocar, porque aí que está, né, Vanderlei, incomoda, e esse incômodo é uma coisa que certamente perturba, mas ok, eu acho que não vai demover o racismo, o racista da sua prática criminosa, mas, por exemplo, pode intimidar um anunciante, como aconteceu já em outros momentos, por outras causas. Então o anunciante fala, pô, mas espera lá, eu vou patrocinar esse negócio, vou patrocinar esse clube, vou apoiar de alguma forma essa torcida que tem tantas manifestações racistas. Então isso causa um prejuízo para a minha marca. A minha marca é meu grande patrimônio. Então, à medida em que o Vinícius ele recebe esse tipo de chancela, que a gente pode discutir ou não o grau de importância ou se foi correto ou não, mas de qualquer forma é um carimbo, passa a ser um rótulo importante. E quando o Vinícius passa a exibir para o mercado isso, o mercado vai encarar de uma outra forma, que é pelo menos parte dele. Então a gente sabe, por exemplo, tem instituições financeiras que elas são muito atentas a, digamos, essa pauta de costumes, por exemplo. Então, ela vai se colocar numa posição muito incômoda se ela continuar dando o aval dela, o aval institucional, a um ambiente que está, de certa forma, contaminado por essa chaga. Então, eu acho que o prêmio do Vinícius, nessa perspectiva, eu acho até que ele assume uma importância maior do que a de outras premiações que foram concedidas por aí. Você dá um prêmio a mais ou a menos para o Messi, não vai mudar rigorosamente nada, para o Cristiano Ronaldo também não, e para outros jogadores menos ainda. Mas no caso do Vinícius Júnior, pelo fato dele ser quem está de peito aberto nessa luta, eu acho que a premiação vem em um excelente momento.